Parabéns pela vitória, pelos 3 pontos. A minha pergunta é o seguinte, Renato: qual a importância desse resultado positivo fora de casa e qual a importância também da presença do presidente Romildo nessa viagem desde o início? Márcio Neves, da Grêmio Rádio 1. Olha, Márcio, as duas coisas muito importantes, né? A vitória fora de casa é sempre muito importante e é sempre muito difícil, né? Porque todo mundo quer ganhar, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. O próprio Bahia não se encontra numa posição muito cômoda na tabela e nós sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, mas o grupo se comportou muito bem e nós conseguimos 3 pontos fora de casa, a nossa primeira vitória fora de casa, que foi muito importante. A presença do presidente ela é sempre muito importante, não só nessa viagem, em todas as viagens, tanto do presidente quanto do Paulo Luz, é importante ter sempre o apoio do presidente e alguém da diretoria juntamente com o nosso grupo. Eu mesmo parabenizei ontem o presidente pela entrevista que ele deu, porque ele sabe da capacidade do grupo, do dia a dia nosso, do trabalho. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde a bola iria começar a entrar novamente. E o Grêmio ia começar a subir na tabela porque o lugar do Grêmio não é lá atrás. Mesmo com jogo a menos, hoje já damos um pulo. É importante não voltar a confiança do grupo nos jogos. Essa confiança a gente sempre passou para eles. Então o presidente foi muito feliz também em sua entrevista. Isso deu bastante confiança novamente para o nosso grupo, porque é importante escutar sempre a palavra de um presidente, de um vice-presidente. Aqui dentro sempre teve muito tranquilo o nosso ambiente. A gente sabe da nossa capacidade e eu acho que importante, muito importante sim essa vitória fora de casa, porque sempre dá aquela confiança a mais para o grupo, até porque domingo já tem mais um jogo difícil que é contra o Fortaleza. Renato, o presidente citou ontem a ansiedade como fator que causava a queda de desempenho do Grêmio. Como você trabalhou esse aspecto nessa semana e que efeito, na tua opinião, a entrada do Darlan teve no time hoje nessa vitória? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcho. Olha, Rodrigo, é importante sempre passar confiança para o grupo, mesmo nas derrotas. Eu acho que o maior exemplo foi o jogo contra o Sport Recife. Nós perdemos um jogo e esse jogo foi importante negativamente para a gente, porque dentro de casa nós tínhamos que vencer. E nós criamos aí inúmeras oportunidades e a bola não entrou. O que estaria me preocupando é se o grupo não estivesse construindo. Então foi uma fatalidade aquele jogo, mas a gente continuou construindo nos outros jogos. Eu falei que a bola iria começar a entrar e hoje ela entrou, foi importante porque é sempre bom você vencer, principalmente fora de casa. E o Darlan é um garoto que eu sempre elogiei para vocês, sempre converso bastante com ele, procuro aconselhá-lo. É um garoto que trabalha bastante, é mais uma joia nossa da base. É importante ter esse tipo de jogador, porque é um jogador que tem praticamente as mesmas características do Mateuzinho, do Maicon, que fala do time jogar, é um jogador inteligente. E hoje ele foi mais do que ninguém recompensado, né, por um golaço, um belo gol. Acho que isso dá uma tranquilidade a mais para o grupo e dá uma confiança muito grande, principalmente para ele. Então é um garoto que trabalha bastante, merece estar aqui entre a gente e merece esse gol que ele fez hoje. Boa noite, Renato. A pergunta que eu faço é qual o grau de importância dessa vitória, pensando aí na Libertadores da América que se avizinha já na próxima semana, jogando fora de casa com a Universidade Católica. Thiago Rocha, da Rádio Grenal. Olha, Thiago, uma vitória devolve sempre uma tranquilidade que muita gente achava que não estava existindo no nosso grupo, sempre existiu essa tranquilidade. Uma confiança muito grande, a mais do que o presidente passou, que eu passo diariamente para o meu grupo. Mas a gente não pode pensar em termos de Libertadores agora. A Libertadores é somente na quarta-feira. Nós temos mais um jogo difícil, mais um jogo importante para a gente no próximo domingo contra o Fortaleza. Foi importante essa vitória sim. Vamos pensar no Fortaleza e a partir de segunda-feira a gente começa a pensar na Libertadores. Renato, me permita voltar na questão da confiança e que o Grêmio retoma agora e que foi falado muito enquanto as vitórias não vinham. Por que um grupo tão experiente como o do Grêmio chega numa situação como essa e como essa confiança é retomada a partir de agora?
É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Bueno. Boa pergunta, Rafael. Deixa eu falar uma coisa para você. A tranquilidade que vocês tanto falam, ela nunca deixou de ter. A gente sabe, a gente trabalha no dia a dia, a gente sabe que a gente precisa melhorar, mesmo ganhando jogos. Então, no momento que as vitórias não estavam vindo, a gente sabe que a gente tem que corrigir alguma coisa. Não é somente com as derrotas que a gente aprende com as vitórias também, mas a gente nunca deixou de acreditar, hoje mesmo, e eu nunca me queixei disso, nós jogamos sem vários jogadores, mas nós temos um grupo muito bom, que eu nunca vou me queixar se eu perco 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5, 6, 7 jogadores. Eu confio em todos eles. Então, a gente respeita sempre a opinião de vocês, mas veja bem, uma coisa que eu não concordo com algumas pessoas da imprensa é o seguinte, e eu respeito a opinião de todos vocês, mas é inacreditável como as pessoas tentam fazer com o ambiente do Grêmio. O Grêmio é um clube que nos últimos 4 anos vem ganhando tudo, ganhou 7 títulos, chega quase em todas as competições. O Grêmio acabou de ganhar o Campeonato Estadual. Muita gente vai falar assim, mas o Campeonato Estadual não serve para muita coisa. Não serve para muita coisa, o cara aqui não foi campeão. Para a gente aqui serve, porque título, é volta olímpica. É a mesma coisa, seguinte, perde o título então. Então nós sempre vamos valorizar, independente da competição, sempre vamos valorizar o título. Há 10 dias atrás o Grêmio foi campeão do estadual. Começamos o brasileiro, não estávamos tão bem no brasileiro, nós temos um jogo a menos e todo mundo já começou a colocar coisas na imprensa e na cabeça da nossa torcida que muita coisa estava errada aqui dentro. O que está errado? É excesso de títulos? Qual é o clube que não fica 3, 4, 5 partidas sem vencer? O Flamengo, que é o melhor plantel do Brasil, foi o maior exemplo disso. Há pouco tempo atrás, nós empatamos com o Atlético Goianiense lá, um time que ganhou de 3-0 do Flamengo. Todo mundo achou ruim, a partida não foi boa, mas o resultado pra gente até que foi bom. Sempre é importante você não perder fora de casa. Então tem muita coisa que eu não entendo. Ao invés de pessoas da imprensa colocarem para cima não só o Grêmio, mas o futebol gaúcho, as pessoas começam a achar coisinhas que não existem, e não existem aqui dentro do Grêmio. Muitas coisas ruins, infelizmente, que as pessoas falam, não são todos, não vou deixar entrar aqui dentro do grupo. O presidente não vai deixar, por isso que ele foi muito feliz na entrevista dele. Melhorar, todos nós precisamos melhorar, a gente sabe disso. Mas fazer uma tempestade num copo d'água, porque o Grêmio não estava ganhando há 3, 4 jogos, então quando não ganha é ruim. Quando perde é ruim, quando ganha é bom. Não existe isso. A gente tem total confiança no nosso grupo. A torcida do Grêmio pode ficar sempre tranquila que o Grêmio vai, já, mais algumas rodadas, vai ocupar o lugar que é dele, que é entre os primeiros colocados. Daqui a pouco estamos aí novamente na Libertadores, na Copa do Brasil. Então é isso, tem certas coisas que muitos clubes não são campeões há muitos anos, há alguns anos, e não é indireta para o Internacional não é indireta não, é para alguns clubes que infelizmente não têm sido campeões nos últimos anos e não tem essa crise que algumas pessoas tentam colocar aqui dentro do Grêmio. Então para essas pessoas, pode ficar tranquilo que essas coisas que tentam atormentar o nosso grupo, elas não vão entrar no grupo do Grêmio. O nosso grupo é protegido pelo presidente, é protegido pela diretoria, é protegido pelo Cláudio, é protegido pelo treinador. Então o nosso grupo sempre vai trabalhar. Mesmo nas vitórias a gente sabe que precisa melhorar um pouquinho. E a gente continua trabalhando, buscando sempre o melhor para o clube. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Sem tempestade em copo d'água, porque ficou 3, 4 jogos sem ganhar. Chega, né? Chega. Vamos torcer para o futebol gaúcho. Vamos botar para cima o futebol gaúcho, que ele vai muito bem, obrigado. Renato, de alguma forma você viu o Grêmio pilhado no início do jogo e até por conta dessa pilha, os erros acabaram aparecendo no início da partida, pelo menos até o momento do gol, e essa pilha, ela acabou refletindo, por exemplo, em expulsões. Matheus Henrique foi expulso hoje, semana passada, no último jogo, o Kahneman. Isso foi algo trabalhado e que preocupa você num momento complicado? Matheus Dávila Band. Matheus, o Campeonato Brasileiro é assim, qualquer competição, você vai estar com um jogador. Os meus jogadores não são violentos, meus jogadores, foi o Jeromel que foi expulso lá contra o Atlético Goianiense, foi o segundo amarelo dele, ele tinha que matar a jogada, porque era um contra-ataque perigoso do adversário. Hoje também, eu sinceramente não achei que fosse jogada para o segundo cartão amarelo para o Matheus, quando ele já tinha o primeiro, mas tudo bem, sofreu o segundo. É uma coisa normal que acontece no Campeonato Brasileiro.
A minha equipe não começou muito bem a partida, nós estávamos com um esquema um pouquinho diferente, nós treinamos bastante esse esquema, mas eles ficaram um pouquinho perdidos no campo. Nós começamos com uma linha de 4, depois com uma linha de 5 à frente dessa linha de 4, somente com o Diego na frente, e nós cometemos um pouquinho de erro, porque não era para ter recuado muito, e nesse recuo no início do jogo fez com que o Bahia crescesse na partida. Mas taticamente depois nós mudamos, colocamos o Isaac novamente para frente com o Diego, então eles estão mais acostumados com esse esquema. A gente começou a tomar conta do jogo, o gol saiu, depois o segundo gol saiu também. Eu acho que o importante foi essa mudança na parte tática durante a partida, que nós conseguimos neutralizar as principais jogadas do Bahia. E no momento que eu estava até conversando com o presidente e o Paulo no vestiário, com o Klaus, que no momento que o Grêmio fez o primeiro jogo, deu uma tranquilidade maior e a gente começou a dominar a partida. No início do segundo tempo o Bahia assustou um pouquinho a gente, mas depois o Grêmio tomou de novo as rédeas do jogo e terminamos o jogo muito bem. Poderíamos ter feito até mais gols, mas eu acho que o mais importante de tudo é que deu tudo certo e a gente conseguiu uma vitória importante fora de casa. Renato, boa noite. Gostaria que você falasse das atuações do Vanderlei em momentos decisivos do jogo, foi muito importante para segurar o resultado do Grêmio, e também do Darlan, um garoto, né, teve uma grande atuação na posição ali como volante, e além disso marcou o gol. Jairo Cuba, da Rádio Galera. O Vanderlei foi um grande personagem da partida também, como foi o próprio goleiro do Bahia. Só que o Vanderlei não deixou a bola entrar e o Grêmio conseguiu fazer os gols. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, nós temos grandes goleiros, qualquer um deles que joga, Júlio, Paulo, Vanderlei, a gente tem confiança total neles, até porque eles são muito bem treinados pelo Mauri. Então, isso aqui é um time, eu acho que no momento que todos os departamentos conseguem dar o máximo de si, todo mundo ganha com isso. Então, ali no gol a gente não tem preocupação nenhuma. Quando a gente montou o grupo, no gol e na linha, a gente procurou trazer os melhores. O nosso grupo é muito bom, muito forte, e é por isso que eu sempre tenho essa confiança neles e sei que daqui a pouco o Grêmio vai voltar a disputar 3 competições e pode ter certeza que o Grêmio vai muito bem nas 3. Quanto ao Darlan, é aquilo que eu falei. Renato? É mais um garoto da base, é mais uma joia nossa, essa transição que a gente tem juntamente com a base. O presidente foi feliz em ter renovado mais um contrato do Ferreirinha, mais um jogador que vai se juntar ao nosso grupo. Nós temos vários garotos aqui, então esse trabalho ele é muito importante em qualquer clube. No Grêmio a gente tem revelado vários jogadores da base, é isso que sustenta o clube. O Grêmio revela, o Grêmio vende, o Grêmio forma mais jogadores. Então esse é um trabalho que a gente tem feito com a base, isso há 4 anos. E o Darlan está aí, é mais uma joia. Hoje mesmo nós terminamos o jogo com vários garotos vindo da base. Como a gente costuma falar, né? O próprio piloto do nosso voo falou, né? São os guris, né? Os guris, né? Eu acho que o mais importante é que a gente tem plena confiança neles. Eu sempre gostei de trabalhar com um grupo assim, um grupo de jogadores experientes, com bastante jogadores da base. Por isso o nosso grupo é muito forte. Você vê que hoje mesmo, a gente não tendo jogado com todo mundo, os garotos estão aí, estão nos ajudando bastante. Esse é o nosso segredo, passar confiança para todo mundo. Então eu não vou ficar aqui me queixando quando eu não tenho 3, 4, 5, 6, 7 jogadores que estão fora da partida. Nós temos um grupo e a nossa confiança em todos eles. Boa noite, parabéns pela vitória. No Gauchão tu começou a usar o Isaac, um jogador muito jovem que aos poucos foi crescendo no time, entrando bem, mostrando um ótimo futebol, fazendo gols inclusive em Grenal, que vem jogando com uma naturalidade de veterano e hoje mais uma vez foi muito bem. O que tu pode falar sobre o crescimento do Isaac? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Olha, Mário, lá em Goiânia eu estava falando com todos os garotos, dando moral para eles, dando bastante confiança para eles, falando para eles ficarem preparados, que daqui a pouco todos eles vão começar a receber oportunidades, como tem acontecido. Então, essa trajetória com os garotos que entraram hoje no segundo tempo já está vindo com o próprio Isaac. Então, quando eu ponho um jogador para jogar,
um garoto principalmente, eu o coloco porque no momento que ele chega no profissional a gente dá uma lapidada neles, a gente corrige alguns erros, passa muita confiança para eles, procura passar tranquilidade. E no momento que eles entram, você pode ver que eles têm nos ajudado bastante. Foi assim com outros jogadores, tem sido assim com o Isaac. Hoje mesmo os garotos que entraram nos ajudaram bastante. Então o importante é aquilo que eu falo, é esse trabalho que a gente faz do profissional com a base. No momento que esses jogadores chegam na base, a gente procura lapidá-los, procura corrigir alguns defeitos, alguns erros, que é uma coisa normal. E o apoio que eles têm do grupo, o apoio que eles têm de todo mundo, o crescimento deles, eles entram, a gente coloca pela confiança que a gente tem neles, os próprios jogadores dentro do campo procuram orientá-los, que é importante ter a experiência também junto com os garotos. E eles entram praticamente sempre num time que está pronto, num time que vem ganhando tudo aí ultimamente. E esse é o nosso segredo, é passar muita confiança e lapidar esses garotos que chegam no profissional, tanto é que quando eles entram, eles se sintam à vontade. Renato, hoje mais cedo o Grêmio confirmou que o Kahneman tem uma lesão muscular e ele se junta a outros problemas que tu tem tido. Isso é reflexo dos 4 meses parado? Isso é reflexo da maratona dos 3 dias? Ou vocês diagnosticaram que existe alguma coisa a mais aí nesse cenário? E o tamanho da tua preocupação com relação às baixas? Jeremias Werneck, do Wall Sport. Olha, Jeremias, as duas coisas. Uma esses 4 meses o jogador procurar fazer com que os jogadores consigam reativar novamente todos os músculos deles. É a mesma coisa você deixar um carro parado 4 meses na garagem. Ele precisa rodar, é a mesma coisa do jogador. E você não pode exagerar. Nessa sequência, são muitas viagens, e olha que o presidente, junto com a diretoria, nos dá o voo fretado, que seria um desgaste ainda maior. E é por isso que eu falo para vocês que eu tenho que rodar o grupo. Todos os outros clubes estão fazendo isso. Então, por isso que lá no início as pessoas, mas o Grêmio não dá importância para o Campeonato Brasileiro. Como que o Grêmio não vai dar importância para o Campeonato Brasileiro? O Grêmio, qualquer campeonato que ele disputa, ele entra para ganhar. Lógico que a gente dá importância para o Campeonato Brasileiro. Agora, a gente precisa pensar. A gente não pode colocar toda hora a mesma equipe, que você começa a estourar os jogadores. Então, o desgaste das viagens, mesmo tendo voo fretado, é uma sequência de jogos, o desgaste é muito grande. Ontem mesmo, aliás, na segunda-feira, uma viagem de Goiânia para Salvador, de 2 horas. Quando nós estávamos pousando, nós tínhamos que ir para Recife. Numa viagem de 2 horas, ela durou 10 horas. Então o desgaste é muito grande. E os jogadores estavam parados há muito tempo. Então o grupo que a gente tem justamente nos dá a oportunidade da gente circular, da gente rodar o grupo. Não é só o Grêmio que faz isso. Outros clubes também estão fazendo isso justamente por causa disso. Agora, uma baixa ou outra é uma coisa normal, pelo desgaste, entendeu? E por esse tempo que eles ficaram muito tempo parados. Não é só o Grêmio que acontece isso, não. Em todos os clubes. Por isso que é importante você ter um grupo bom, um grupo grande, porque toda hora você vai ter problemas. Renato, ainda sobre essa questão das baixas aí e da vitória, né? Esse resultado te dá tranquilidade para, de repente, voltar a girar o elenco, né? Nas últimas partidas tu usou força máxima, todo mundo que estava à disposição. Com a volta da Libertadores, como é que vai ser a tua administração do elenco com o retorno da Libertadores na próxima semana? E se pudesse falar também da renovação do Ferreira, que agora está confirmado, o que tu ganha com a volta desse jogador aí ao teu elenco? Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, ficamos felizes, né, que o presidente junto com a diretoria chegaram num consenso, conseguiram renovar o contrato do Ferreirinha, mas é um assunto do presidente depois. É um jogador que certamente vai se juntar ao nosso grupo. Quanto a rodar o elenco, é aquilo que eu falo, sempre que a gente pode colocar força máxima, desde que os jogadores não estejam sentindo dores musculares ou com algum problema, a gente vai botar para jogar. Mas não vai ser todos os jogos, porque é impossível. Tem o desgaste das viagens, tem o problema de lesão, tem o problema de cartão. Então, por isso que a gente roda. A gente roda o nosso grupo, porque nós temos um grupo muito bom, muito forte. Hoje mesmo, muitos treinadores falariam antes dessa partida, o Grêmio está sem 6, 7 jogadores, já dando uma desculpa por de repente um resultado negativo. Eu não tenho essa desculpa. Eu adoro meu grupo, eu confio em todos os meus jogadores, seja eles experientes, seja eles os garotos, eu boto para jogar, eu não tenho medo. A maior prova foi hoje. Agora, é lógico que todo mundo, quando estiver bem, a gente vai jogar os jogos independente da competição com força máxima. Mas, infelizmente, fica um pouco difícil justamente por isso, pelo desgaste das viagens, pelo desgaste das competições. Mas quando a gente toma alguma decisão aqui dentro, são 4, 5 cabeças que pensam, e a gente sempre procura o melhor para o clube. A gente não procura melhor individualmente, o que é melhor para o presidente, o que é melhor para o Renato. Não, a gente busca sempre o melhor para o clube.
E eu acho que quanto a isso, o nosso próprio torcedor está vacinado, né? Acho que a maior prova está aí nos últimos 4 anos do que o Grêmio conquistou. Renato, hoje nós vimos talvez a primeira grande partida do Luiz Fernando pelo Grêmio, né? Por mais que ele não tenha jogado o jogo inteiro. Você colocou ele no segundo tempo e pelo menos ele teve 3 oportunidades de gol, criando espaços, finalizando bem. Queria que você falasse um pouco desse jogador e também fazer uma perspectiva dele para as próximas partidas, para as próximas rodadas, em que a força do elenco será muito importante para o time do Grêmio. Vitor La Regina, RBS TV. Pois é, Vitor, o Luiz Fernando é mais um jogador que chegou para nos ajudar. No momento que a gente traz um jogador, é aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente conversa, a gente troca ideias, a gente sempre procura trazer um jogador que vai nos ajudar. Não é só o Grêmio, é qualquer clube no mundo, ninguém vai acertar 100%. De vez em quando a gente pode errar, mas a gente sempre procura buscar o melhor para o grupo do Grêmio. E o Luiz Fernando está aí, é mais uma prova. Por isso que é importante o treinador ter bastante opções. É um jogador que chegou, é um jogador que tem 23 anos, um jogador jovem, que tem bastante qualidades. É um jogador que eu tenho corrigido algumas coisas nele, que de repente ele ainda tem esses defeitos, mas é um jogador que já mostrou a qualidade, vocês mesmo viram hoje, é um jogador que tem bastante potencial, tem bastante qualidades, mas um jogador que vai tendo oportunidades como os demais jogadores, no momento que a gente fica rodando o grupo, é mais um jogador que, sem dúvida alguma, vai nos ajudar. Presidente Romildo Bozan será o próximo a conceder a entrevista coletiva. Muito obrigado, uma boa noite, Renato. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.